Olá, irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez, nós com muita alegria da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa, trazendo para o nosso estudo a querida amiga Luciana Barbosa, do Centro Espírita Dom Pedro de Juiz de Fora, com o tema Perseverar até o fim. Que Jesus possa ser nossa companhia neste momento. Que assim seja. Olá, companheiros do Centro Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. É com imenso carinho que a gente está aqui se reunindo, mesmo que de forma eletrônica, mesmo que por aparelhos, mas para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, para conversarmos sobre a doutrina espírita, que é o que une os nossos corações, nos conforta e nos consola nesses momentos. Então hoje a gente trouxe para conversar um trecho do Evangelho, como a gente gosta de fazer, né? Pegar um trechinho do Evangelho e saboreá-lo, entrar nele, né? Tirar o espírito da letra, mergulhar na passagem. Hoje a gente trouxe um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4. E aí a gente precisa sempre situar as passagens, né? Quando a gente vai falar sobre o Evangelho do Cristo, é sempre importante saber o que veio antes da passagem, para a gente entender esse ritmo que o evangelista empregou no texto. Esse ritmo ele tem uma intenção, esse ritmo ele tem uma vontade de expressar algo. E a gente está aqui, o capítulo 24 é exatamente naquele momento em que Jesus e os discípulos saindo do templo, os discípulos, de forma muito ingênua, a gente pode dizer, né? Disseram assim para Jesus: olha, Senhor, que templo lindo! Esse templo de Jerusalém realmente não é lindo? Ele não tem coisas maravilhosas? Olha só que coisa linda! E aí Jesus responde, né? Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Ó, as palavras de Jesus, né? Em verdade eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aí, coitados dos discípulos, né? Que balde de água fria. Eles ali falando da beleza do templo, que era um lugar sagrado, que era o lugar onde Deus estava, não é? Na cultura, era o lugar onde Deus estava representado ali dentro do templo, onde era o lugar onde o judeu ia para se encontrar com Deus, para fazer seus sacrifícios. E aí Jesus fala: tudo isso vai passar e não vai ficar pedra sobre pedra, né? E aí os discípulos, coitados com esse balde de geografia, falaram: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Diz-nos, quando isso vai acontecer? Qual é o sinal da sua vinda? Porque o que Jesus havia dito, né? Em verdade, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isso vai acabar. Então eles disseram: se vai acabar, como é que a gente vai saber que vai acabar? Como é que a gente vai ter o sinal da sua vinda? E aí vem a passagem que a gente quer comentar hoje, que na nossa tradução da nossa Bíblia, nós estamos aqui com a Bíblia de Jerusalém, o título é O Princípio das Dores. Então, meus amigos, como é que a gente vai saborear essa passagem? Como é que a gente vai tirar o espírito da letra? A gente vai entender que após essa pergunta: Senhor, quando é que o templo de pedra, o templo material vai acabar? E quando é que a sua vinda nos nossos corações, quando é que a gente vai abrir o coração? Porque nós entendemos essa vinda do Cristo nesse sentido, não é? Jesus estando novamente conosco nos nossos corações. Quando é que o templo de pedra cai e se ergue o templo espiritual, o templo do Espírito? E aí Jesus vai falar agora uma série de palavras que a princípio parecem até muito duras, mas se nós nos envolvermos nelas, a gente vai ver que é Jesus conversando conosco sobre esses momentos em que estamos passando, esses momentos em que estamos vivendo, esses momentos da Terra, a Terra coletivamente se convulsionando, se movimentando, não ficando pedra sobre pedra do que era material, pedra sobre pedra.
As coisas que acreditávamos ser para sempre, a gente viu cair rapidamente. Coisas que a gente acreditava que nunca aconteceriam, né? Não, essa instituição aqui é muito sólida, essa instituição aqui jamais vai cair, jamais vai ter um desastre. E a gente percebe hoje, né, dentro desse quadro de prova coletiva que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, que as nossas certezas ruíram. O que era só material está ruindo. Que nós estamos em busca, que nós estamos precisando do Cristo. Nós estamos indo ao encontro daquilo que é verdadeiro, daquilo que não é destruído, daquilo que não cai, daquilo que se edifica e não fica em ruínas. Então Jesus começa a falar. Os discípulos perguntaram, quando é que isso vai acontecer? Jesus começa a falar. Então tá lá, Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu, atenção, que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, a primeira frase já dá pra gente falar umas 5 horas, né? Nós vamos tentar resumir. Atenção. Então, vamos prestar, né? Atenção. O Cristo, nenhuma palavra do Cristo se perde, nenhuma palavra do Cristo é desperdiçada. Nós entendemos e sabemos que o Evangelho, como um livro de inspiração divina, de inspiração de toda a equipe espiritual do Cristo, que estava envolvida para que essas palavras chegassem até nós 2000 anos depois, não deixa palavra solta no Evangelho, não deixa palavras perdidas. Então, quando as palavras já são extremamente importantes, Jesus ainda bota uma atenção na frente, é para dobrar a atenção, é para triplicar a atenção. Atenção! Jesus está abrindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos olhos. Atenção! Que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Pois muito virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Meus amigos, para sermos enganados, nós precisamos ter acreditado, não é? E a gente acredita naquilo que ainda nos seduz, naquilo que ainda é nosso desejo, naquilo que ainda brilha os nossos olhos. Porque ninguém nos engana com algo que a gente não acredita, com algo que a gente não compartilha, não se afeiçoa, não é mesmo? Então, para sermos enganados, para sermos seduzidos, algumas outras traduções da Bíblia é essa palavra, que ninguém vos seduza. Então, para sermos seduzidos, a gente tem que gostar daquilo, não é? Então, se eu não gosto de quiabo, alguém pode chegar aqui com um prato de quiabo cheiroso, bonito, bem feito, bem temperado, a melhor cozinheira, que não vai me seduzir, não vai me chamar atenção. Eu não gosto, não me apetece. Mas se ela chega com algo que eu gosto, não precisa nem estar muito cheiroso, nem estar muito bonito, nem estar muito bem preparado. Eu gosto, eu vou lá e como, não é assim? Então Jesus está dizendo, cuidado, atenção, porque vão ser dito coisas, vão ser feito coisas, vão ser mostradas coisas que lhes chamam a atenção intimamente, que o coração de vocês vai estar receptivo, e é nessa hora que vocês vão ser seduzidos, porque nós só somos seduzidos por aquilo que gostamos e pelo que ainda nos satisfazem. Então, cuidado, que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão. Ah, mas hoje em dia não tem mais isso não, Luciano. Na época de Jesus é que era mais comum, cada um falar, eu sou profeta, eu sou o Messias. Não, mas esse Cristo aqui não é a personagem, esse Cristo aqui é o que nos seduz. Então, se alguém diz, o dinheiro é que move o mundo,
Sem o dinheiro não existe nada. É com o dinheiro que a gente realize só com o dinheiro. E a gente se seduz, o dinheiro passa a ser o Cristo, né? O dinheiro passa a ser o Salvador. Porque o que era o Cristo? Quem era o Cristo? O Cristo é o pastor das ovelhas, não é assim? Ele é o imolado, ele é aquele que veio para nos levar para o caminho. Qualquer coisa que me leve, que me movimente, que mexa comigo a ponto de me direcionar, é o meu Cristo. Então, se for o dinheiro, vira meu Cristo. Se for a beleza, vira o meu Cristo. Se for relacionamentos abusivos, vira o meu Cristo. Então, vocês percebem? Cuidado, porque vão haver armadilhas, né? Vão haver seduções que podem fazer o seu coração esquecer que o Cristo sou eu, que sou eu o pastor das ovelhas, que eu estou ditando o caminho para a felicidade, e você vai achar que outra coisa ou outra pessoa, se for, é que está ditando o caminho da felicidade. Atenção, não vos engane, porque não é. O caminho, verdade e vida é o Cristo. As palavras de vida eterna estão no Evangelho. A realidade do universo, não é só do planeta Terra, a realidade do universo é essa que Jesus veio nos trazer. Em todo o universo, a lei é uma só. Para qualquer planeta do nosso sistema solar, dos outros sistemas solares, de toda a galáxia, a lei é uma só, a lei de amor. Fugiu disso, escapou da lei, está indo contra a lei, vai sofrer. Seguindo a lei, felicidade. Deturpando a lei, sofrimento. Então, cuidado, esses cristos, esses falsos cristos, que pode ser o dinheiro, a beleza, a riqueza, enfim, pode ser o que for, a volúpia. Claro que nós estamos falando aqui dos excessos. Claro que nós estamos falando aqui de algo que te seduziu a ponto de você esquecer as outras coisas. Você só pensa naquilo, só aquilo é seu salvador, só aquilo te dirige para o caminho. Então você esqueceu as outras coisas, não é? Então, pelos excessos, né? Mas aí continua. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Então, atenção, que vocês não se seduzam com aquilo que não é verdadeiro, com os falsos cristos. E mais, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Jesus está dizendo isso há 2000 anos atrás, onde a comunicação entre as tribos, entre as pequenas cidades, entre as aldeias, eram feitas de forma muito difícil, ou era um mensageiro a pé, ou era a cavalo, ou era de camelo. Vocês imaginem que não era fácil ter uma informação na época de Jesus. Então, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, porque essa situação de guerra, de conflito, ela é milenar. A época de Jesus, muitas guerras já tinham acontecido, não é? Esse povo já tinha sido escravizado, já tinha sido banido da sua própria terra, já tinha voltado. Estavam agora novamente sendo escravizados por Roma. Mas ele vai dizer: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não é o que nós estamos passando no momento? E hoje em dia, a nossa velocidade de uma informação é milésimos de segundos, é no apertar o dedo no botão do computador, no botão do celular, né? Então, em milésimos de segundos, a gente sabe o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Quais são os conflitos, quais são as dificuldades, como está a política naquele local, como está... Nós temos acesso a tudo. E ao ouvirmos falar de guerras, o que Jesus está chamando a atenção? Por que ele está chamando a atenção da guerra, do conflito? Porque ao ouvirmos falar de guerra, é natural que a criatura queira ou se defender ou atacar, não é? Então, é natural que ela pense, então a guerra está lá, aqui nós somos melhores,
nós mantemos aqui, nós não temos nada com isso, eles que fiquem por lá e se danem, né? Ou a gente pensa, é melhor que eles se acabem mesmo, é melhor que aquele povo lá realmente não tenha sucesso, podia era extinguir. Então, meus amigos, ouvireis falar de guerra, mexe dentro de nós com os nossos medos e egoísmos. Essa tentativa, né, de não querer saber o que acontece com um irmão do outro estado ou do outro país, ou que fala outra língua, numa fantasia muito ingênua de que se ele estiver passando mal, o problema é dele, nós estamos passando bem. Não é dele, é nosso. Porque se somos ovelhas do mesmo aprisco, estamos todos. Não foi isso que a gente ouviu? Ah, tem uma gripe lá na China. É assim? Lá na China é lá na China. Nós não temos nada com isso. E o mundo inteiro teve com isso. Isso é o sentimento de ovelhas do mesmo aprisco. Ou todas estão melhorando e caminhando, ou não tem nenhuma muito feliz, não tem jeito. Se nós temos uma nação rica, soberana, próspera, mas que não auxilia, não ajuda, não possibilita meios de que uma outra nação que não está nessa condição cresça e prospere, não tem jeito. Isso é um falso Cristo. Isso é um falso Cristo, é uma falsa ideia de que alguém pode ir ganhando tudo sozinho. Não tem como. Não tem como. Se estamos nesse planeta e somos ovelhas do mesmo aprisco, se estamos nessas condições vibratórias e evolutivas, somos responsáveis uns pelos outros. Somos. E se somos reencarnacionistas, meus amigos, aí que triplica a nossa responsabilidade. Porque podemos, né? Sabemos que podemos nascer uma vez aqui, uma vez ali, uma vez lá. Então nós somos responsáveis. Mas aí continua Jesus. Como a gente disse, esse discurso não é fácil, não. Então tem mais coisas difíceis aqui. Bom, então uma vez ouvis falar de guerra e de rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. Então, outra característica desse momento, cuidado para não entrar num processo de desespero, de alarme que provoca a falta de fé. Cuidado, vocês vão ouvir falar disso, os sentimentos dentro de vocês vão ficar em ebulição, não é? Cuidado, não se alarme, porque o verdadeiro cristão, aquele que conhece o Cristo, ele vai arranjar forças de tirar de Jesus, das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, a sua fortaleza. Então não se alarme. Preocupado? Sim. Tomando cuidados? Claro. Não é assim? Vamos tomar cuidados. Vamos fazer tudo o que é possível para mantermos tanto a higiene, quanto o respeito ao outro, quanto o auxílio. Vamos fazer tudo o que é possível. Mas se nos alarmamos, o que a gente faz? A gente se aprisiona, a gente se fecha. E quando a gente se fecha, a gente para de acreditar, ou a gente começa a acreditar mais na gente do que no Cristo. E aí a gente se complica, né? Continua Jesus. É preciso que essas coisas aconteçam. Não se alarme com isso. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É preciso que essas coisas aconteçam? E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, no capítulo das leis de Deus, das leis naturais, e tem uma lei lá que se chama Lei de Destruição. Incrível, né? Quem fez essa lei para nós foi Deus. É uma lei do universo, é uma lei divina, a lei de destruição. É preciso que haja um momento de queda, um momento de aparente morte, um momento de ressignificação para haver um momento de crescimento, um momento de renovação. Então Jesus disse, esses rumores de guerras que vocês vão ouvir, não percam a fé. Não é porque Jesus não está no controle, não é porque vocês ficaram à deriva, é porque é um movimento da lei natural.
não é? Ah, Luciana, então tem que acontecer a guerra, então tá tudo bem. Não. A lei de destruição não tem a ver com guerra. A lei de destruição é uma lei natural, ela divina, ela acontecerá independente da nossa ação. Então, não é preciso guerra para renovar. A renovação vai acontecer. Deus vai fazer a renovação acontecer. Mas se os homens ainda estão tão orgulhosos, tão egoístas, que promovem guerras, vai vir pela guerra. Mas a guerra não precisaria acontecer. O que aconteceria seria a renovação. Ah, Luciana, mas que renovação que a guerra traz? Agora nós temos vários exemplos da última grande guerra, da Segunda Guerra Mundial, não é? Então, economicamente se renova os países, não é? Na área da saúde, a quimioterapia, por exemplo, foi um tratamento que veio a partir, infelizmente, não é? Das bombas, da irradiação. Então vocês percebem? Mas então a gente não teria como conseguir a quimioterapia sem uma bomba de radiação? Claro que teríamos. Claro que teríamos. Teríamos estudos, formas, experimentos, chegaríamos lá. Mas como houve a guerra, né? Deus não desperdiça nada. Dentro desse processo, algumas mentes que estavam pensando na saúde, no bem-estar, criaram então esse tratamento. Então vocês percebem, amigos, que não vos preocupeis, é preciso que isso aconteça, que está aqui no texto, é preciso que a renovação aconteça, não a guerra. Se for através da guerra, que pena para vocês, que pena para nós humanos que ainda fazemos guerra, mas a renovação vai se dar, porque a renovação é uma lei divina. Seria melhor que ela acontecesse sem vocês se complicarem com a lei. Seria melhor que ela surgisse sem que vocês colocassem os destinos de vocês complicado com a lei. Mas se vocês não conseguiram, então tá bem, né? Então vai acontecer a renovação. A renovação vai acontecer, porque nada no universo estagna. Nada. Tudo no universo tem o seu tempo de crescer, tem o seu tempo de pausa, tem o seu tempo de morrer e tem o seu tempo de renascer. Tudo no universo. Em qualquer planeta, em qualquer galáxia. Tudo é feito assim, né? Então as renovações, elas acontecem ciclicamente. Então Jesus disse, não se preocupa. Tome os seus cuidados, mas não se atemoriza. Porque o medo excessivo vai te paralisar. E se você estiver paralisado, você não entra nessa roda de renovação. Porque imagine, pessoal, o que a gente mais ouve hoje em dia, né? Eu queria que as coisas voltassem a ser como eram antes da pandemia. Não existe isso. Tudo é uma renovação. Como era antes, já foi. Como era antes, aquele ciclo fechou. O que nós precisamos é de renovar, e é por isso que é tão difícil, não é? É tão difícil, as pessoas estão tendo que pensar em coisas novas, pensar em maneiras novas de agir. Olha aqui a gente conversando pela internet, uma palestra de doutrina espírita pela internet, não é assim? Nós nos reunimos, cada um na sua casa, para poder comungar do Centro Espírita Allan Kardec de forma digital. Então são novas formas, são renovadas formas de estar no mundo. E é isso que é a lei natural. A lei natural é uma lei de renovação, de crescimento, de sair do lugar. Se vamos querer ficar agarradinhos onde era, do jeito que era, da forma que era, exatamente como era, a gente vai sofrer muito. A gente vai sofrer muito, porque não é assim que acontece. E nós, espíritos que estamos na Terra, nesse momento de prova coletiva, sabemos que a Terra está convulsionando para a mudança. A Terra está nesse estado de convulsão para a mudança necessária, para a mudança da lei, para a renovação. Podemos nos renovar com guerras, tristezas e complicando-nos com a lei, ou podemos nos renovar com meditação, com equilíbrio,
com consciência, com o Evangelho. Nós escolhemos, é o que Jesus falou, não vos seduza com as outras coisas. Aqui estão as palavras de vida eterna, né? Continua Jesus. É preciso para que essas coisas aconteçam, mas não é o fim. É o fim o processo de renovação? Não, o processo de renovação é o começo, não é? O processo de renovação é o começo. Então, quantas pessoas já disseram, nossa, quero logo que isso acabe, quero logo que isso acabe, quero logo que isso acabe. Porque a gente quer logo que acabe, né? Que a gente não quer ficar muito mexido, a gente não quer elaborar muito, a gente não quer aprender coisas novas, coisas que vão fazer com que a gente cresça, né? Então a gente queria que acabasse logo, vamos acabar logo com isso? Mas Jesus falou assim, não é o fim, é o começo. Continua Jesus. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então já estava difícil, deu uma piorada, né? Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Não é isso que nós estamos vendo? Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Quando a gente vê uma nação, um país, prendendo no seu aeroporto aviões que continham material de segurança, né? Máscaras, respiradores. Quando a gente vê um país que prende nos seus aeroportos aviões que continham esse material que ia para outro país, ele diz, não, vai ficar tudo comigo. Não é exatamente isso aqui? Nação contra nação, reino contra reino. Quem tem mais dinheiro compra mais, quem tem mais dinheiro compra tudo e não sobra nada para o outro que não tem dinheiro. Não é isso que a gente está vendo? É isso que a gente está vendo. Jesus já tinha dito sobre isso, meus amigos. Jesus já tinha falado. Ele está falando isso aqui em resposta a quando é que o templo vai cair. O templo de pedra caiu logo depois. O templo de pedra aqui em Jerusalém caiu logo depois. Mas o templo de pedra simbolizando a nossa fixação na matéria. Simbolizando a nossa ainda limitação de ver o que é espiritual e nos fixarmos somente na matéria. Então Jesus diz, vai começar a cair, a gente vai ver que não tem como se agarrar somente à matéria quando essas coisas começarem a acontecer, ó. Então, quando a gente estava idolatrando cristos que não eram Jesus, quando a gente está ouvindo falar de guerra e está tendo essas reações ou de ataque, ou de defesa, ou de muito temor, quando a gente começa a ver as nações fazendo essas interpretações difíceis, quando a gente está vendo isso, a gente está percebendo que o processo de renovação está acontecendo, né? O templo de pedra está caindo, está ruindo. Ou nós reconhecemos a nossa condição de espírito imortal encarnado na matéria, e não o contrário, uma matéria que tem um espírito, mas sim um espírito imortal encarnado na matéria, ou nós reconhecemos, ou vamos sofrer muito, porque o movimento está acontecendo. E Jesus falou, não vos preocupeis. Eu coordeno esse movimento. Esse movimento de renovação é coordenado por Jesus. Não é qualquer movimento e não é qualquer Cristo. É Jesus que está coordenando esses esforços, né? Bom, então se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Fome. A gente que conhecia fome só na África e na Índia, falava de fome, a gente pensava nesses dois países, esses dois continentes, né? Agora a gente já está mais de perto, né? Já está bem mais perto de nós, né? A gente já começa a reconhecer que esse colapso é um colapso que gerou também, claro, vai gerar mais ainda na agricultura, mais ainda no meio de transporte dos alimentos, mais ainda países que não têm vão querer comprar desesperadamente de quem tem. Exatamente o que a gente está vendo. Haverá fome e terremotos. Outro dia,
estávamos lendo uma reportagem que na Bahia a terra tremeu, né? Um terremoto na Bahia, Brasil. Então a gente pensa, Jesus, como sempre, estava certo. Jesus está dizendo isso aqui há 2000 anos atrás. Ele está conversando conosco, espíritos imortais, dizendo assim: vão haver mudanças, vão haver renovações que elas mexerão com todos, com todo o planeta. A natureza, a economia, o social, a saúde, vai mexer com todos. Cristãos, confiem. É isso que ele está dizendo, né? Confiem em mim, né? Tudo isso será apenas o princípio das dores. Puxa vida. A gente pensou que estava acabando, né? Não. Fome, terremoto, nação contra nação, guerra, tudo isso é o começo. Percebam? Todo o processo de renovação leva a um movimento. Começou o movimento. E um movimento, uma vez que ele começa, ele tem um prazo para se dar. Por isso, quando as pessoas dizem, né, eu queria que isso acabasse logo, que a vacina chegasse logo, não estão entendendo que todo o processo tem que acontecer até que se acabe. Ele apenas começou e nós estamos no meio de um processo. Mas continua Jesus: nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. Olha só. Nesse tempo, não será fácil acreditar em Jesus. Nesse tempo, ser aquele que acredita no perdão aos inimigos, de que Deus é Pai nosso de todos nós, de que devemos orar por aqueles que nos perseguem, acreditar nisso parece quase uma bobagem. As pessoas vão se sentir perseguidas. Quem acredita nisso é bobo, é ingênuo. Não está vendo como é que está o mundo? Não está vendo a erupção que está o mundo? Quando a gente segue à risca, né, os pedidos dos órgãos de saúde, então não se aglomera, fica de máscara, não vai ver os pais idosos, né, faz de tudo por eles, mas não chega lá perto com medo de pegar neles. Quando a gente faz tudo isso e vê pessoas não fazendo absolutamente, não se preocupando absolutamente com nada disso, a gente pensa, eu sou bobo, né? Tô seguindo aqui, eu acredito nisso. Pois é isso que Jesus estava dizendo. Vocês serão perseguidos, não é? Ou seja, acreditar no que é o certo, no que é o ético, não será fácil. Não será, vai parecer bobeira, vai parecer bobagem, né? E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras, de novo. E então muitos sucumbirão. Como é que a gente sucumbe? Quando a gente passa a desacreditar, né? A gente vai ficando cansado de estar fazendo certo, a gente vai ficando cansado de acreditar nisso, vendo as coisas em turbilhão, vendo as pessoas fazendo outras coisas, né? Vendo as pessoas indo pra praia e a gente tentando se manter em casa, né? Mantendo o distanciamento social. Então, muitos sucumbirão, muitos vão pensar, eu acho que não deve ser bem assim não, né? Talvez a gente possa ser um pouquinho mais flexível, quem tá certo é o outro acontece nada com ele mesmo, não é assim? Muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras. Continua Jesus. E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. De novo, falsos profetas que enganarão, seduzirão a muitos. Ou seja, pessoas dizendo que aquilo é que é bom, aquilo é que é certo, e vão seduzir. E aí muitas pessoas vão ficar perdidas, muitas pessoas serão seduzidas, vão acreditar, de fato pensando bem, né? Não precisa ser tão ético mesmo, não. De fato, pensando bem, o outro deve ter feito por merecer, vamos deixar ele lá passando um pedaço dele, eu tô aqui, não tô passando, tá tudo bem. Essas falas hoje em dia, então, que a gente tem na internet, né, as pessoas podem dizer qualquer coisa, essas falas seduzem, são os falsos profetas, né? Virão e seduzirão a muitos, que é na contramão
na contramão da lei de amor. Na contramão do que o Evangelho está nos dizendo. Se é fora da lei, como nós havíamos dito, se é fora da lei, estamos em sofrimento. Quando estamos na lei, estamos em felicidade. Se é fora da lei, estamos em sofrimento. Não é? Da lei de amor. E aí continua Jesus. E pelo crescimento da iniquidade e pelo crescimento da maldade, o amor de muitos esfriará. E pelo aumento, crescimento da maldade, o amor, em algumas traduções está a caridade de muitos se esfriará. Exatamente. Não é, meus amigos? Não é, meu amigo? A gente não vai ficando assustado, começa a pensar, eu não vou ajudar não. O outro lá fica gastando dinheiro com outras coisas. A gente tenta fazer o certo, mas o outro lá não liga. Eu me lembro certa vez, aqui em Juiz de Fora, em que uma determinada instituição estava pedindo dinheiro por telefone, ganhou bastante dinheiro, mas depois foram averiguar, a instituição era de fachada, não era uma instituição, não estava ajudando as pessoas. Então, muitas das pessoas que doaram pelo telefone começaram a dizer, nunca mais eu vou ajudar. Porque, tá vendo? A gente ajuda e é isso que acontece. A caridade, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque para nós ainda é mais natural pensarmos em nós do que no próximo. Então, se a gente vê uma iniquidade, se a gente vê uma maldade, se a gente vê algo terrível, o que o Evangelho nos conclama é a gente se esforçar para passar por cima disso. Então, se aquela instituição foi equivocada, teve as suas limitações, fez algo errado, eu vou procurar instituições. Então, eu vou procurar instituições idôneas, instituições que realmente trabalham no bem, que é claro que elas existem. Tem uma lista que eu posso procurar, não é? Esse esforço de fazer o bem, esse esforço de querer realmente mudar alguma coisa, é isso que o Evangelho está nos conclamando, né? A caridade de muitos se esfriará, mas a sua vai esfriar também? Vendo esse quadro, a sua vai esfriar também? Porque se Jesus está dizendo isso há 2000 anos atrás, ele já sabia pelo que passaríamos. Porque, meus amigos, não há processo, como estávamos dizendo, toda a lei divina é lei de renovação. Não há processo igual, homogêneo. Então, Cristo já sabia que seriam momentos de transformação dos muitos que a Terra já passou, não é? Então, ele está dizendo para nós, a sua caridade também vai esfriar? O seu amor também vai esfriar? Você que acredita? Nós, amigos, que acreditamos na vida além da matéria, na vida além da morte do corpo físico, nós que acreditamos no amor supremo divino por nós, nosso amor também vai esfriar? Nossa caridade também? A gente vai ter medo dessa situação? A gente vai ter medo desses momentos? Continua Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vão haver. Então eu vou procurar instituições idôneas, instituições que realmente trabalham no bem, que é claro que elas existem. Tem uma lista que eu posso procurar, não é? Esse esforço de fazer o bem, esse esforço de querer realmente mudar alguma coisa, é isso que o Evangelho está nos conclamando, né? A caridade de muitos se esfriará, mas a sua vai esfriar também? Vendo esse quadro, a sua vai esfriar também? Porque se Jesus está dizendo isso há 2000 anos atrás, ele já sabia pelo que passaríamos. Porque, meus amigos, não há processo, como estávamos dizendo, toda a lei divina é lei de renovação. Não há processo igual, homogêneo. Então, Cristo já sabia que seriam momentos de transformação dos muitos que a Terra já passou, não é? Então, ele está dizendo para nós, a sua caridade também vai esfriar? O seu amor também vai esfriar? Você que acredita? Nós, amigos, que acreditamos na vida além da matéria, na vida além da morte do corpo físico, nós que acreditamos no amor supremo divino por nós,
nosso amor também vai esfriar? Nossa caridade também? A gente vai ter medo dessa situação? A gente vai ter medo desses momentos? Continua Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vão haver guerras, rumores de guerras, fome, peste, doenças incuráveis, doenças que nós não vamos conhecer, vamos ter que aprender sobre elas. Vão haver falsos cristos, ou seja, falsas instituições, pessoas ou organizações que se intitulam as únicas defensoras, aquelas que podem nos salvar. Vão haver falsos profetas, ou seja, pessoas que vão dizer coisas com muita convicção, mas coisas fora e na contramão da lei de amor. Tudo isso vai acontecer, está acontecendo, é o que nós estamos vivendo. O Cristo está apenas narrando, mas aí ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo do quê? Será salvo de si mesmo. Aquele que perseverar nas suas convicções será salvo de novo, cair nas próprias armadilhas íntimas. Porque o que o Cristo está querendo dizer é que tudo isso que está acontecendo externamente é da lei. É da lei de transformação, da lei de destruição. Tudo isso que está acontecendo externamente não é novidade, não é um descuido divino, não é algo que a espiritualidade foi pega de surpresa. Não existe pego de surpresa na criação. Não existe. Os espíritos superiores, eles têm propósitos, eles têm programas, eles têm uma ordem. Então, nada disso externo que está acontecendo aqui é novidade ou é algo que pegou a espiritualidade de surpresa. Isso tudo faz parte do ciclo, faz parte da lei, de quando em quando esse ciclo acontece, para renovar, para transformar, para modificar, para tirar do marasmo. E quanto mais agarrado e menos aprendizado nós fazemos, mais esse chacoalho é forte. Mas não porque, que surpresa, nem sabíamos que isso ia acontecer. É porque o meu coração não persevera. Então, quando Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo de si. Será salvo das suas limitações, será salvo das suas dificuldades, será livre, será feliz. Não é salvo do externo, porque o externo está dentro da lei. O vírus está dentro da lei, né? O terremoto, o maremoto, está dentro da lei. Eles estão seguindo a lei. O meu coração é que não está. Então, perseverar até o fim é o estado de ânimo do cristão. É o estado de fortaleza que não seja do cristão, que seja do homem de bem, não é? Então não tem religião, não tem problema. O estado de fortaleza do homem de bem, o que o Cristo trouxe para nós aqui nessas palavras, aparentemente duras, e que a gente não sabe se os discípulos entenderam. Talvez os discípulos tenham entendido que seria dali a 1 mês, 2 meses, né? Mas o Cristo estava falando conosco 2000 anos depois, dizendo: haverá tudo isso, e tudo isso faz parte da lei. Mas você, que é espírito imortal e que está dentro da lei de amor divina e que foi criado para ser feliz, você precisa perseverar no bem para você ser feliz. Então, aumentar a caridade, ter mais confiança, dilatar a fé, tudo isso, amigos, é para nos fortalecer. O outro acaba sendo ajudado de lambuja, né? Acaba sendo ajudado também. Mas esse esforço é para que nós possamos nos equilibrar, para que nós tenhamos fé. E não é uma fé ingênua, não. Ah, não, daqui a pouco isso passa. Ah, não, já já Deus vai dar um jeito nisso. Ah, não, já já isso já vai acabar, já vai ter uma vacina.
E se não? E se dentro dessa proposta o tempo é longo? Então Deus não está atuando? Então Deus não está fazendo as maravilhas que sempre faz? Percebem? A nossa fé, o nosso equilíbrio, ele é interno, porque se externamente está havendo um processo natural, um processo que obedece à lei divina, à lei de transformação, à lei de destruição, eu, enquanto espírito que confio nesse Jesus, que confio nessas palavras, preciso manter os pés no chão. Sem maldizer, não é? Não tem por que maldizer o processo, porque o processo é para felicidade, é para crescimento, é para melhoria, e não tem por que eu me esfriar, eu perder as forças, porque é exatamente nesses momentos em que vamos nos livrar de nós mesmos, do homem velho, porque perder as forças já perdemos em muitas encarnações. Nos limitarmos, já limitarmos em muitas encarnações. Essa é a encarnação da mudança. Essa é a nossa oportunidade bendita. Esse é o momento decisivo. Por isso que perseverar não é um verbo de passividade. Perseverar é um verbo de ação, atuação. É um verbo que exige força. Então, meus amigos, o que nós queríamos trazer hoje é que perseverar até o fim, compreendendo que tudo está sob as ordens de Deus, que tudo faz parte de uma lei divina com propósitos, né? Aí aqui alguém pode me dizer assim, Luciana, nós queremos dizer que essa quantidade de desencarnes, né, é Deus que quis. Meus irmãos, vamos compreender, né? A lei divina, ela atua para que todas as criaturas possam ser felizes. E, como nós dissemos, a lei ela é cíclica. Há momentos de partir e há momentos de chegar. E tudo isso é para que todos possam, finalmente, serem felizes. Partir e chegar, como diria a música de Milton Nascimento, são temas, são espaços da mesma viagem, não é? Então, o propósito da lei divina é que nós possamos crescer, seja em que situação do ciclo nós estivermos. Se estamos aqui agora, perseverança. Perseverança no bem, perseverança no amor, perseverança em estar com a lei divina, mesmo que pareça que do lado de fora ninguém mais está. Perseverar até o fim, para nos livrarmos das nossas dificuldades íntimas, dos nossos impedimentos e limitações internas. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos nos fortalecer diante das suas palavras, diante do seu evangelho, na certeza de que estamos escolhendo a melhor parte. Muito obrigada, fiquem em paz. Nós agradecemos a nossa amiga Luciana pelo estudo maravilhoso que ela trouxe hoje e pedimos a Deus que a abençoe sempre neste seu trabalho de evangelizar. Que Jesus possa ser nossa companhia durante toda a semana. Que assim seja.